Então é isso. Já vimos a parte 1. Então agora acabaram de me mandar a parte 2. Porque a gente tem que completar o nosso calvário. Completar o nosso castigo. Então vamos continuar. E já começa, olha que interessante. Já começa, a gente cobrou dos caras. Porque semana passada não mandaram pra mim o link do segundo. Mandaram pra mim o link do primeiro. Então, obrigado, chat, ó. Se vocês quiserem ser legais assim, ó. Ó o pessoal falando, deixa o like. Sim, deixa o like. Deixa o like. Então, semana passada eu vi o primeiro vídeo, porque foi o que me mandaram. E eu fiquei cobrando, tipo, porra, cadê? Os caras não foram atrás da informação? O pessoal do Pipoca Nanquim explicou isso aí. Olha aí. Eles já começam com meia-culpa. Eu já acho interessante. Já acho muito interessante. Vamos dar o benefício da dúvida, porque eu tenho certeza que começar com o trecho da resposta deles é um sinal de boa vontade da parte do pessoal do canal que a gente já reagiu, pra mostrar, olha só, a gente foi atrás da informação e eles explicaram aqui, viu? Tudo tem explicação, eu tenho certeza. Eu não vi a explicação do Pipoca Nanquim também. Então, eu só posso supor que seja uma explicação que faça sentido, dado que foi escolha deles, né? Então, vai começar o arco de redenção. Esse é o arco de redenção do Heróis e Mais. O arco de redenção. Vamos lá, eu vou tentar fazer menos pausas. Mas é muito complicado. Muito complicado. Vamos começar! Cara, essa foi uma dor de cabeça que a gente teve um tempo atrás aí. Porque a gente lançou um HQ, um mangá, do Osamu Tezuka, o Recado a Adolf. Mangazaço, cara. Tô ligado, eu já sei a polêmica, mas fale. Muito foda, mano, muito foda. Mas assim, você lê na frase, você não tem como, mano. Você relembra do Bolsonaro na hora. Na hora. Veio de quem? Tipo, os caras estão lacrando, basicamente aí? A polêmica, se diz. De onde veio a polêmica? Então. Da internet. Da internet. Dos comentários ou... Quando passou por nós, Vilela, ninguém pensou em polêmica. Teve uma coincidência. Aí também é foda. Porra, aí eu não queria falar nada, mas o Bruno Zago chega e fala: a gente viu a frase e lembra do Bolsonaro da hora, mas a gente não pensou em polêmica. Aí também vamos com calma, né? Aí... Gente, que beleza. É o arco de redenção do Heróis e Mais, hein? Coincidência infeliz aí que o personagem que fala isso é nazista. Ih, rapaz. Meus queridos heróis, fizemos um vídeo sobre essa treta. Isso agora os caras vão pegar isso e mostrar que eles estavam certos o tempo todo. O vídeo tem 24 minutos. O vídeo tem 24 minutos. Eu quero saber... Esse é o meu grande bagulho agora. Eu quero ver quantas coisas eles têm para falar. Porque existe uma possibilidade razoavelmente grande de ser 24 minutos deles repetindo variações disso, né? Deles repetindo esse trecho e falando, olha aí, olha o que a gente falou. A gente falou, não falou? Olha o que a gente falou. A gente falou, a gente tava certo. Viu o que a gente falou? Olha eles aí. Tem uma possibilidade muito grande de o vídeo ser apenas isso. Apenas isso. Vamos lá. Tradutores militantes sobre essa treta de artistas e editores querendo vocês falaram e deu seus 2 centavos. 2 centavos esses que valem milhares de dólares, porque esse cara sabe do que tá falando. Tradutores militantes. Peraí que eu... Ah, é o Nagado. Beleza, o Nagado é foda. Aí quando você... Isso é um trecho do blog do Nagado, que é também um maluco que já pulou o corguinho já, né? O Nagado já pulou o corguinho. Vamos lá, tradutores militantes no blog do Nagado. De pequenas adaptações de termos a frases inexistentes no original. Certos tradutores e editores foram longe demais. Longe demais. Política. Um debate sério sobre isso teve início. Para você que não conhece Alexandre Nagado, ele é um dos caras que mais conhece sobre cultura japonesa no Brasil. Para você que não sabe, ele tem um livro sensacional chamado O Almanaque da Cultura Pop Japonesa, que inclusive você pode encontrar na descrição
deste vídeo aqui, tá bom? A gente vai deixar Tá na bom. descrição do vídeo pra você. Bacana. Esse é o almanac Eu sensacional. não vou deixar. Que, poxa, cara, eu lendo Elvis, vi muita coisa, lembrei de muita coisa e vi muita coisa que eu não sabia. A cultura pop japonesa está entrelaçada desde os anos 70 com a cultura pop brasileira. Você, fã de anime e mangá, se não conhece Alexandre Nagado, tá perdendo um dos caras mais importantes da cultura que hoje nós chamamos de cultura pop aqui no Brasil. Não sei se a essa altura você está perdendo tanta coisa, mas enfim. Houve um tempo que o blog do Nagado era muito interessante, inclusive. Houve um tempo, eu lia bastante. Ele também está inserido nesta guerra cultural. Ele E está sempre inserido no na seu guerra blog, cultural. no Sushi Pop, ele traz pensamentos e opiniões sensacionais que vale a pena você ponderar com ele. Apesar do Nagado não ser um combatente de frente, só o fato dele escrever a verdade, porque esse é o ponto do Nagado, ele escreve a verdade, ele já ajuda bastante na guerra cultural. Queremos Eu acho agradecer interessante que eles já estão estabelecendo que o Nagado fala é a verdade. Eu gosto desse ponto também. Já que estamos em 2 minutos e meio, então agora a gente não tem mais o direito. Inclusive, esse é o que eu tenho que fazer ao longo do meu react aqui. Que é, eu não posso contestar. Eles falaram que o Nagado fala é a verdade. Então não tem muito o que fazer. a todas as pessoas que foram no primeiro vídeo sobre tradutores wokes de animes, mangás e jogos. Muito obrigado a todos que foram lá, deixaram like, compartilharam. Chegou a hora da segunda parte. Roda a vinheta. Olá, queridos. Doutores wokes da cultura pop pra você. Antes da gente continuar aqui a destrinchar tudo sobre os tradutores wokes da cultura pop, nós queríamos deixar a dica especial esperando e se divertindo. porra, No dia do curso, 30, foda-se. fez um no Pera. Twitter de Tom Dimas aqui no comentário fixado. Vamos. No dia 30 de dezembro, no Twitter, no X, o perfil Baldwin Comics fez um post denunciando a militância política de tradutores que fazem alterações no texto e intenções originais dos autores, promovendo a Esse vídeo nosso também é um react do react, né? Que enquanto eu estou fazendo conteúdo fácil, os amigos do... Eu me identifico muito com eles, porque os nossos amigos aqui também fazem um conteúdo muito fácil, que é tipo... A gente pega um outro site e a gente lê em voz alta e fala que é isso. Ou que tá errado, e é isso. Quem a gente concorda tá certo, quem a gente não concorda tá errado. O conteúdo dos caras é basicamente isso, sem muito julgamento além disso, né? Sem muito opinião própria. É interessante. Eu faço a mesma coisa, esse é o meu trabalho. agendas ideológicas e identitárias. Através de uma thread, diversos exemplos foram apresentados, exemplificando algo que já não é mais uma exceção, mas uma norma na indústria do entretenimento. Norma. O nosso querido Nagado começa o texto dele mostrando os exemplos que o Baldwin Comics trouxe. E isso aí não tem discussão, cara. Não É um fato. tem discussão. É um fato. O negócio Fato. está lá. Inclusive Tá no nosso lá. vídeo, nós falamos que uma editora... Alguém escreveu, então é fato. Tá lá. responsável pela publicação do Ancient Magus Bride, essa editora vai começar a fazer tradução automática. Vai usar uma ferramenta de inteligência artificial junto com tradutores por quê? ali escolhidos para fazer as traduções dos capítulos que serão lançados simultaneamente no mercado internacional. E muitos desses tradutores wokes aqui começaram a criticar a editora. Então, assim, isso aí, cara, é claro. E como nós falamos no vídeo passado também, parece que as produtoras japonesas começaram a perceber isso. Cara, isso aí é uma coisa séria. Tony, você Começaram lembra? a perceber. Com certeza as editoras japonesas tomaram essa decisão apenas e somente por causa dos tradutores wokes. Apenas e somente. Não tem jeito. Não dá. A gente sabe, eles trabalham no mercado editorial, né? A gente pode ver que tem muitos itens no cenário, tem Superman, tem Wolverine, tem Homem-Aranha, tem Batman. Então, eles trabalham no mercado editorial e eles têm essas informações. Eles estão ligados que as editoras japonesas, como a gente viu da outra vez, né? A editora que falou que a explicação é porque eles querem, né, a questão da pirataria. Ah, não, desculpa, é a questão dos tradutores wokes. Foi isso que eles falaram. Nas entrelinhas, não sei se vocês pegaram. Quando eles falam pirataria, o que eles querem dizer é tradutor woke. Na verdade, é tradutor woke. Não é a questão de o pessoal que pega e traduz de fã e as pessoas leem sem pagar.
E aí eles querem fazer tradução de máquina porque eles acreditam que é assim que eles vão fazer mais rápido e colocar no mercado antes do Scanlation. Não é por causa disso. Na verdade, são os tradutores wokes. Pro Mafinha, que o Mafinha falou, galera, guardem seus livros, guardem suas HQs, porque esse mundo digital vai permitir que os wokes comecem a editar as obras. Sim. E é o que tá acontecendo, cara. Colocaram seus pensamentos ideológicos. Qual é que é? O mundo digital vai permitir que os tradutores wokes editem as obras. Antes não permitia. Antes no papel não existia, não tinha. Porque pra você ser woke, você tem que ter uma gráfica própria. Qual é que é a ideia? Eu não entendi muito bem. E agora, apenas com as ferramentas digitais é que dá pra ser woke. Antes disso, quando era na mão, será que a lógica... Pode ser, né? Pode ser que a lógica seja que os millennials não querem trabalhar. Pode ser um bagulho assim. Como esses millennials hoje em dia não querem trabalhar mais, aí fica fácil fazer tudo no computador. Mas antes, quando você tinha que editar cortando o negócio, cortando o texto em tirinha e colando no balão, porra, aí você tinha que ralar. Aí não tinha woke. Não, eu não entendi muito bem. Porque esse mundo digital vai permitir que os wokes comecem a editar as obras. Sim. E é o que tá acontecendo, cara. É que tá... Eu realmente preciso de uma explicação um pouco melhor. Realmente só fala isso e joga. Tá certo, então. Vamos seguir. Seus pensamentos ideológicos nas obras que não são deles. Isso Pensamentos ideológicos. deveria ser crime, meus queridos. Isso deveria ser crime. No Brasil, ficou famoso em 2020 um caso envolvendo a editora Pipoca Tem e Nanquim outro caso? e sua versão do mangá Tem outro Recado caso? para Adolf, de Osamu Tezuka. Em um quadrinho, quando Adolf está Caralho, Nagado! Ô, meu caralho! Ô, Nagado! Você com certeza já leu Adolf. Recado para Adolf. Você sabe que aquele não é o Hitler. Aquele não é o desenho do Hitler. Não é o bigode do Hitler, é outro cara. Vamos continuar aqui. acamado. Ele diz para não se preocuparem com sua saúde, pois ele tinha histórico de atleta. Era uma alusão bastante direta a uma frase controversa do então presidente Jair Bolsonaro, de 2019 até 2022, ao dizer que, por seu histórico de atleta, não se preocupava muito com a pandemia que se iniciava e sobre a qual pouco se sabia. Então, vamos lá. O nosso querido Nagado, assim como nós, incorreu em um erro aqui. Nagado e nós não conhecemos, não lemos esse mangá. E oh, meu Deus do céu. Osamu Tezuka é o deus dos mangás. Certo? É o mangaka mais importante da história. Recado para Adolf é uma de suas obras mais conhecidas, mais publicadas fora do Japão e tudo mais. Foi publicado no Brasil 2 vezes. Quando os senhores querem fazer esse grande comentário sobre a adaptação da obra, o que pode, o que não pode, eu pressupunha que vocês conhecessem. Não conhecem. Aí vocês foram atrás de uma figura de autoridade, que é o Nagado. De acordo com vocês, o Nagado não conhece. O grande entendido, e eu vou falar mais uma vez, eu não acredito que isso seja verdade, mas o grande entendido de cultura japonesa, no geral, grande entendido de anime, de mangá, de tokusatsu, não conhece Recado para Adolf de Osamu Tezuka. É um pouco complicado. E eu não acho que seja. Não acho que seja o caso. Não é possível que o Nagado não conheça Recado para Adolf. Sabe? É muito fácil de ter lido. Como eu já disse, já foi publicado no Brasil 2 vezes. Eu tenho pra mim que o Nagado deve ter uma parede de mangá, tanto japonês quanto publicado no Brasil. Ele leu essa porra, ele leu. A questão aqui, o meu chute, é que o Nagado foi na onda. Falaram que era o Adolf, aí ele viu e ele foi querer comentar
pra fazer parte da guerra cultural e falou, então é o Hitler. Então ele foi na onda sem conferir. Porque é assim que se trava a guerra cultural. A moda caralha. Vamos seguir. E o personagem em questão não é Hitler, mas é um nazista. E parece com Hitler. Exato. Por isso que a gente errou. E aí Por isso que a gente errou. Ir atrás da informação não tem como. Não tem como. Não tem como correr atrás do mangá, pedir emprestado, ir numa livraria, ir atrás de scan. Não tem como. Olhou, bateu no negócio, alguém falou que era o Hitler, beleza. Então é o Hitler, foda-se. Isso prova que a gente tá certo. um defensor do Pipoca e Nanquim, que tem todo o direito de defender a editora, e diga-se de passagem, é uma boa editora quando não metem o bedelho ideológico nas obras, ok? Essa editora é uma boa editora. Agora, o pensamento político dos caras é uma... Aí, o Igor T. Sampaio foi lá no Twitter e falou o seguinte pra gente, Tony. Ele foi no nosso Twitter. Não, ele no foi nosso ex. Ele foi numa postagem do Gigante. O Gigante... Eu gosto do pessoal da guerra cultural anti-woke, anti-lacração, que precisa gostar muito do Musk, porque o Musk está do lado deles, eles precisam estar o tempo todo corrigindo. Não, é X, é X. No Twitter, no X. É uma coisa que eles precisam muito se corrigir, né? Que o Musk falou que é X, então vamos chamar de X. Então, ele fez um elogio pra gente, o nosso irmão Gigante Richard. Ele falou o seguinte: excelente vídeo dos nossos irmãos do Heróis e Mais sobre os absurdos que esses tradutores lacradores de merda estão fazendo com as obras. Eu já havia alertado sobre os estúdios de dublagem mergulhados na lacrate. Mas o buraco é mais embaixo. Tem gente desrespeitando o texto original copiosamente paramilitar. Uma vergonha criminosa. Aí ele linka aqui o nosso vídeo. Aí o Igor foi lá e respondeu, Tony. Sim, eles só esqueceram de dizer que o personagem que eles citam como Hitler não é o Hitler. E de fato, não é o Hitler. E sim, o pai de um dos meninos Adolf. E que a editora se pronunciou e consertou a tradução e justificou as alterações. Mentirosos e desonestos. Tá vendo aí? O cara chamou a gente de mentiroso e desonesto. Sendo o Hitler... Não, cara... Sendo Hitler, não, isso não quer dizer que nós somos mentirosos. Mentiroso, desonesto, preguiçoso, sim. Trabalho preguiçoso. Mentirosos ou desonestos. Foi um erro. Foi um erro completo. Você que é um babão de... Tá, então a gente tá em 7 minutos, quase chegando no primeiro quarto de vídeo, pelo menos, e ainda continua com o mesmo assunto do negócio do Adolf. É uma enrolação do cacete, é muito tempo pra explicar que... Eu quero saber se tem alguma coisa nova aqui. Que é um babão de... Relaxa. Eu respondi a esse cara aí, ok? E eu falei mais ou menos isso a que história tá falando, da sua Tony. treta Vamos de lá. Twitter. Primeiro, mentiroso desonesto é você. Eu falei isso. Segundo, o fato do personagem não ser o bigodinho não muda o fato da mudança do texto por questões ideológicas. E nem se a editora se pronunciou depois muda alguma coisa. Eles aceitaram que o texto fosse publicado assim e ponto. Babão, você é um babão. O que acontece? O cara apontou um erro nosso e a gente não conhece a obra e a gente pensou que realmente o personagem era o Hitler. Mas ele não é o Hitler, ele é um nazista. Tá bom! Então, mesmo não sendo Segue a o ideia jogo! da tradutora de colocar a mensagem do Bolsonaro em um nazista é lacração, é imposição ideológica. É, cara, é a política do dia. A moça usou a política do dia, cara. Tu vem defender com essa babação de ovo aí, chamando a gente ainda de desonesto, de mentirosos. Não, cara, tá aí. Estamos corrigindo um erro e isso não quer dizer que sejamos desonestos e mentirosos. Agora, você é um senhor babão que nem importância de quem ficaram endossando o que a tradutora falou. Nem pediram desculpas por ter alterado a tradução original. E Tony, tem um problema maior. A tradutora que fez essa nova tradução do Adolf... Que é uma das maiores, se não a maior tradutora de mangás da história do Brasil, diga-se de passagem, tá? Foi a mesma que fez a tradução da Conrad. A mesma pessoa. Tá vendo? Que agora eles descobriram porque falaram nos comentários. Porque eles também não tinham ido atrás dessa informação no primeiro vídeo. Vendo? Aí ela... O que houve? Né? Nós não sabemos o que houve exatamente. Não. A editora vai falar, deixa eles falarem. Tony,
Eu trouxe um vídeo aqui, pesquisando sobre isso. Trouxe um vídeo da editora Pipoque Nanquim falando. Eu gosto muito dessa... Eu trouxe um vídeo aqui deles falando, porque o primeiro vídeo termina com eles nunca explicaram, eles nunca responderam, a gente cobrou eles nunca responderam. Eles responderam 2 anos antes desse vídeo. Agora eles estão trazendo esse conteúdo. Eu gosto dessa manobra. Eu acho que a meteção de louco... Como eu já falei, a guerra cultural se trava a moda caralha. A meteção de louco é a maior arma química da guerra cultural. Então, é simplesmente você falar coisas em voz alta. É isso. Vamos lá. Vamos continuar. Exato. Vamos assistir o trechinho que eles falam sobre isso. Depois a gente volta. Não, o Bolsonaro no Tem do certeza que Grampá. tá no Do Todinho, Grampá. Às vezes o cenário de MesaCast é um tanto sem graça, mas eu prefiro o cenário sem graça do que essa poluição visual horrorosa do inteligência artificial. Puta que me pariu. Olha a quantidade de coisa. Se colocar coisas no seu cenário, não quer dizer que ele é mais bonito. Só quer dizer que tem coisas nele. Igual, inclusive, o cenário do canal dos caras lá, né? O Bolsonaro na hora. Na hora. É. E a tradutora, quando fez isso, ela falou, gente, a coincidência é bizarra. Tava no texto mesmo, então. Tava no texto, o A gente texto não é esse. deturpa textos, né, cara? Não muda. Pra fazer uma graça, né? Não, e não foi a editora, nada. A tradutora fez, a gente aprovou com a tradutora, defende a tradução dela, a tradução dela foi correta. Também estamos falando da melhor tradutora de mangá do Brasil. Do A Brasil. melhor Quem garante tradutora que de o mangá do Bolsonaro Brasil. não leu o original e Sei lá, ele, cara, ele então, falou a sei frase? lá. Ninguém sabe, tá? Ai, Não, isso com certeza não, porque o Bolsonaro não lê, né? Eu não vou acreditar nessa teoria de que o Bolsonaro tá referenciando o Tezuka. O Bolsonaro não lê, né, gente? Pelo amor de Deus. e Eu duvido que o Bolsonaro leia Osamu Tezuka. Eu duvido que ele leia qualquer merda. Eu vou ler aqui um mangá, tá ok? Olha, esse mangá aqui... tipo, mano, o texto é assim, o texto é o certo. Tinha um problema porque tinha a palavra equitação. Não é? Porque ele era ele tinha um horse riding, né? Ele era um... Eu exercitei meu exercitava. corpo com equitação. E a tradutora jogou a equitação no balão anterior, se eu não me engano. É normal pra quando dar tá mais traduzindo. fluidez. Pra você dar mais fluidez pra texto, é normal. Você, E aí a galera também às vezes pegou são isso. 2 balões que continuam de um pro outro e você, no Brasil, isso adaptando texto de qualquer idioma, às vezes você compensa inverter pra não ficar um iodês, tá ligado? Ah, tá. Aí você inverte. E foi isso, cara. Mas assim, um negócio que... Mas veio de quem? Do- Tipo, os caras estão lacrando? Basicamente É isso? a polêmica, Sim, se sim. diz. De onde veio É. a polêmica? Então, Da internet, da internet. dos comentários ou... Quando passou por nós, Vilela, ninguém pensou teve- em polêmica. Teve uma coincidência infeliz. Eu fico um pouco indignado com essa parte. Quando passou por nós, ninguém pensou em polêmica. Pô, é o tipo de coisa... Uma vez eu tava editando um ônibus do Flash, e aí tem uma história que... Eu acho que tem, tipo, a cidade tá festejando o Flash, tem um inimigo que tá colocando a cidade contra o Flash, mas a cidade tá apoiando o Flash. E aí, tipo, o Flash, qual é o símbolo do Flash? O Flash é todo vermelho, ele tem um círculo amarelo com um raio no meio. Eu acho que numa bandeirinha no fundo, era uma bandeirinha vermelha com um círculo que não tava muito amarelo, tava muito mais branco, com um negócio meio escuro, que era o raiozinho dele. Em vez de um raio amarelo, tava um raio... vermelho, eu acho. Tava um raio mais preto. Eu falei, caralho, mas é uma bandeira vermelha com um círculo branco com um símbolo preto dentro. Os caras não olharam isso e pensaram que parece uma porra de uma suástica? Tipo, na hora você pensa nesse tipo de coisa, sabe? Na hora. Não dá pra você ler esse negócio. Inclusive com a própria tradutora tendo falado, né? Que a semelhança é assustadora. Pensar que não ia dar polêmica é um pouco demais, né? Um pouco demais. Aí que o personagem que fala isso é nazista. Essa foi a coincidência. Recado a Adolf. Caraca. Recado a Adolf É. é todo sobre a ascensão do nazismo. Então é isso. Entendi. É esse que é o problema. Então, esse foi o Se fosse problema. outro personagem, dane-se, né? É. Entendi. Aí tem gente que... Aí beleza, passou por nós, só que assim, é realmente a tradução. Tudo bem que você... A tradutora... Aí deu uma polêmica também, porque ela fez a mesma tradução no passado da Conrad. E ela fez agora. E mudou. E aí ela falou assim, não tive como. Né? A tradução é um produto do seu tempo também e tal. Eu rearranjei as palavras aqui, Putz. mudei um pouco.
quer dizer? Não mudou o sentido da tradução. Sei. Mas mudou é as dizer a mesma coisa com uma palavrinha diferente, sabe? Em vez de você falar passado... Olha, de isso é um caso atletas, interessante, você viu, fala Gabi histórico da Panqueca? atletas. Deixa eu E chegar aí nesse... deu essa polêmica. Interessante você ter Aí a levantado isso aí. polêmica virou um negócio, cara, que a galera começou a falar assim, colocaram a frase do Bolsonaro na boca do Hitler. Nem é o Hitler, Nem tá é o ligado? Hitler. Nem é o Hitler. O Hitler nem tá na cena. Essas cenas passam no Japão. Nem tá na cena o Hitler. Mas aí foi escalando, foi escalando. Mas era um foi personagem escalando. nazista que falava. Era um um personagem personagem nazista e como Meus queridos heróis, vocês Vamos lá, a explicação do Pipoca e Nanquim e da própria tradutora é que ela já tinha feito essa tradução antes, muito antes da ascensão do nosso fascista amor Bolsonaro, e quando chegou pra retraduzir esse negócio, pra adaptar o texto, falou, caralho, mas é muito estranho que esse personagem nazista fale exatamente o tipo de coisa que o Bolsonaro falou de fato. De fato, no balão original não tem histórico de atleta. Não tem histórico do atleta. Tem todo o sentido de histórico de atleta. O que o cara fala é literalmente o mesmo sentido. Eu sou forte porque eu pratiquei equitação a minha vida toda. Não é uma doença dessas que vai me pegar. O Bolsonaro falou, não é uma gripezinha que vai me pegar porque eu tenho histórico de atleta. O sentido é basicamente o texto. O que a tradutora, de acordo com ela, e de acordo com o Pipoca e Nanquim, na verdade, parafraseando o que eles estão... Então, eu tô pegando as palavras do pessoal do Pipoca nesse vídeo. O que eles estão falando é, a tradutora achou legal fazer a referência porque a tradução é produto do seu tempo. Eu acho uma explicação plausível. É um caso, porque levantaram um caso aqui do Demolidor, e esse caso é meu. Eu vou ter que... esse é um caso muito interessante, muito interessante. Eu não sou fã de referências tópicas tão específicas assim. Eu, por exemplo, não ia curtir colocar o histórico de atleta no Adolf, porque é um mangá de época, essas coisas tipo, se comunicam por coincidência, ao mesmo tempo que eu não acho o fim do mundo também, eu realmente não acho o fim do mundo, porque a gente tem que lembrar que o Bolsonaro tinha um ministro da cultura que ele mesmo fazia referências nazistas, né? O governo Bolsonaro faz referências nazistas. E aí quando você pega as políticas bolsonaristas, faz algumas relações e pega essa coincidência, de fato é muito sedutor fazer isso e faz sentido e não muda o sentido do balão. O pessoal desse vídeo, o pessoal que reclama disso, quando fala que tá deturpando o sentido do texto para fazer as suas referências ideológicas, é uma meia verdade. Porque acaba sendo, sim, uma referência ideológica. Uma referência ideológica. É uma referência ideológica. Não tem muito o que fazer. É uma referência ideológica. Nesse caso, é uma referência ideológica, se a gente acreditar nisso, que não muda o sentido do texto. Eu acho que, inclusive, conhecendo a Drica, ou Drica, eu nunca sei se é Drica ou Drica, porque ela coloca um K no final. Conhecendo a Drica, ela é uma tradutora muito cuidadosa. Muito cuidadosa. Ela só fez a referência porque ela não precisou forçar o texto pra isso. Ela não vai torcer o bagulho e tudo mais pra falar, não, vamos fazer... O cara tava falando literalmente isso. E ela só fez a referência específica da fala específica do Bolsonaro. Então, não dá pra dizer, se você, ao contrário dos manos do vídeo, que não leram o mangá, eles já confessaram que eles não leram o mangá, se você lê o mangá, você percebe que não é uma mudança do sentido do texto. Ponto. Certo? Se eu fosse editor, eu ia fazer isso com o pé atrás. Ou eu não deixava, ou eu ia colocar, e eu já vou chegar nesse ponto, porque eu já fiz isso, eu ia colocar pensando, porra, vamos ver se vai dar merda. Porque eu acho que pode dar, mas eu acho que faz sentido. E eu vou respeitar a tradutora, porque a tradutora é foda. Porque também tem isso, viu?
Também tem isso. Eu não tenho muita autoridade, por mais que se eu fosse o editor eu tenha autoridade, mas tipo, eu não ia chegar e falar, porra, a Drica fez bosta aqui. A Drica é foda, a Drica sabe o que faz, sabe? Então a gente tem que respeitar a escolha da tradutora também, certo? O que aconteceu? Isso é um caso muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Um quadrinho do Demolidor, do qual eu fui o editor. Eu editei o Demolidor por um bom tempo. E teve um período que inclusive vai acontecer agora, né? Os caras anunciaram isso com a próxima temporada do Demolidor do Disney Plus. E, ao que parece, o arco, ou parte do arco da próxima temporada aí, próxima série do Demolidor do Disney Plus, vai ter o Fisk candidato a prefeito. Eu não lembro muito bem a época exata. O meu chute é que seja pós-eleição do Trump, lá nos Estados Unidos. Porque eu entrei pra Mitos em 2015, mas eu fui ser o editor do Demolidor mais pra frente, e o Trump foi eleito em 2016. Então é possível que ou ele era no período eleitoral no qual o Trump foi eleito, ou depois da eleição do Trump. O Fisk candidato a prefeito era uma referência direta, muito pouco velada, se tanto, acho que nem era velada, ao Trump. Ele era um cara rico, claramente criminoso, visualmente esquisito, candidato a um cargo de governo com populismo, mentiras, manipulação de informação, fake news e truculência. Ele tinha uma plataforma anti-vigilantes, anti-mascarados e tal. Ele dava uma manipulada, fazia parecer que o Homem-Aranha era aliado dele, manipulou o Homem-Aranha pra fazer parecer, pra ter umas aparições com o Homem-Aranha do lado, tipo, olha só como ele apoia a minha candidatura e tal. Beleza? Beleza. Num quadro qualquer, e eu acho essa parte muito interessante, num quadro qualquer tem o pessoal apoiando o Fisk, porque o Fisk tava sendo muito popular, ele é eleito prefeito, tem todo um período do Fisk prefeito de Nova York, nos quadrinhos da Marvel dessa época aí, 2016, 2017, 2018, ele era prefeito de Nova York, e tinha o pessoal apoiando o Fisk com um cartaz. O cartaz era Fisk Rules, R-U-L-E-S, Fisk Rules. Então, eu já vi umas traduções ruins de rules, que o pessoal coloca literal, coloca tipo comanda, tipo Fisk comanda! O Fisk Rules, literalmente é Fisk comanda, Fisk manda, mas é muito tipo Fisk é foda. Digamos assim, Fisk é foda. Legal, isso obviamente tem que ser em 2018. Todo esse ocorrido tem que ser em 2018. Porque era na época, tipo, aqui no Brasil, né? Eu não sei quando saiu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem que ser em 2018, porque foi quando foi o ano eleitoral do Bolsonaro, né? E aí o que acontece? Ó, 2017 ele se elege prefeito de Nova York, em 2021 ele concorre à presidência, foi quando Trump perdeu as eleições. Então 2017 é o quadrinho, Trump já era prefeito, o Trump já era presidente dos Estados Unidos, e aqui a gente publicou isso em 2018, por coincidência, por tempo que a gente tem um gap, né? A gente não pode publicar muito próximo dos Estados Unidos, porque senão acaba os negócios lá, a gente tem que ficar pulando mês. Então a gente dá um tempo das publicações lá pra gente publicar aqui, porque o nosso ritmo é diferente. Então a gente publicou em 2018, e aí o cartaz era Fisk Rules, e tava na época do Bolsonaro mito. Dois passos aqui. O primeiro é que o mito não foi inventado para o Bolsonaro. Chamam o Bolsonaro de mito porque já era um termo usado recorrente para falar de pessoas que são foda, que as pessoas acham que são foda. Sei lá, muito jogador de futebol é chamado de mito. O Rogério Ceni não era chamado de mito antes do Bolsonaro, né, ascender das chamas da montanha lá em Mordor. Eu acho que o Rogério Ceni era chamado de mito pela torcida do São Paulo. Eu lembro, por exemplo,
de uma coisa muito específica, que era a época em que o Marcelo Del Greco saiu da JBC e foi para a editora Nova Sampa. E ele chegou e publicou algumas coisas, e ele anunciou a publicação de Vagabond, junto com... mitou como meme, morreu bem pesado depois que o Bolsonaro pegou. Então, exatamente. E tinha o meme de mitou, de mitar, e aí chegou o Bolsonaro e você divide, tem quem continua usando mitou, mito e mitar, você sabe que apoia o Bolsonaro, e você para, tipo, não dá pra usar mais. Era uma coisa recorrente. O Marcelo Del Greco anunciou o Vagabond e falou: se o Vagabond vender bem, eu vou publicar Slandunk. E todo mundo, caralho, Marcelo Del Greco, foda! E ele ganhou um apelido, muito antes disso, Marcelo Del Mito. O pessoal chamava o Del Greco de Marcelo Del Mito, antes do Bolsonaro. Mito, pra alguém que é foda, era muito comum até o Bolsonaro, o pessoal usar isso por causa disso, e aí incorporar e dividir quem usa e quem não usa, beleza? Você pegar Fisk Rules pra Fisk Mito faz sentido, e o negócio era um quadro desse tamanho no rodapé da página, o quadradinho desse tamanho vertical com Fisk tomando metade do retângulo. Se você tem esse espacinho aqui, pô, Mito tem 4 letras. Mito tem 4 letras. M-I-T-O. Muito fácil de escrever. E assim, o Bolsonaro o tempo todo falava que ele era o Trump brasileiro. Puxava saco de Trump, batia continência pra bandeira brasileira, ficava emocionado quando conheceu o Trump pessoalmente. Era uma puxação. Oi? Eu falei bandeira brasileira? Ele batia continência pra bandeira americana. Eu olhei e falei, cara, o Bolsonaro se coloca como o Trump brasileiro, e isso encaixa no espacinho que a gente tem aqui, faz sentido. Fisk Rules, Fisk Mito, porra, é ótimo. Fisk foda a gente não pode colocar, porque não pode colocar palavrão no quadrinho. Então, não vou colocar Fisk reina, porque é estúpido. Não vou colocar Fisk comanda, porque é estúpido. Não vou colocar Fisk foda, porque eu não posso palavrão. Fisk Mito encaixa ótimo. Colocando um Fisk Mito, na hora eu coloquei aquilo e falei, vamos ver se acontece alguma coisa. Mas é desse Fisk pica. Não pode colocar Fisk pica, por exemplo. Né? Então não vou colocar Fisk pica, não vou colocar Fisk foda. Então colocamos Fisk Mito, já sabendo que podia dar alguma coisa. Deu. Mas Brabo não existia. Brabo na época, 2018, a gente não usava Brabo ainda. Então, a referência foi o mesmo caso do negócio do Adolf, com um asterisco que eu queria salientar. Na história original, o Fisk era referência direta ao Trump. O Bolsonaro se colocava como um Trump brasileiro. Estava tudo na época. O quadrinho era de 2017, sendo publicado em 2018. Era uma referência da própria época. Se ficar datado, é tão datado quanto o próprio quadrinho. Pra mim, era um caso que eu considero um pouco melhor do que do caso do Adolf, porque aí você tá colocando uma referência atual em algo escrito em anos 60, 70. Certo? A parte interessante pra mim é a seguinte, que eu acho isso muito da hora. Muito da hora. O que aconteceu foi que rolou a polêmica toda. E quando rolou a polêmica rolou a partir de uma foto no Twitter. Um cara pegou pra reclamar, olha, esses cara, lacração, não sei o que, tirou uma foto e você percebe que a foto o cara tirou com o próprio celular da página, tem o brilho da página ali, do papel couché e tal, e postou no Twitter. O cara tirou essa foto. E aí começou a pipocar matéria em tudo quanto é lugar, em sites de cultura pop, em site de cultura pop de direita, em jornal, em jornal online, em jornal físico. E o mais interessante é que nunca vieram falar comigo. E todas as matérias tinham a mesma foto. Você pegava, era a imagem que o cara postou no Twitter naquele fatídico dia.
E eu olhava aquilo e eu ficava pensando, quando é que os caras vão numa banca? Porque tá em banca agora. Como é que os caras... Quando os caras vão numa banca e vão abrir o bagulho, vão tipo comprar, escanear pra fazer a matéria, vão dar um contexto, vão tipo ler a história, vão pegar uma nova foto ou um scan da página, pegar um scan da página original, e aí quando eles abrirem vão pegar editor Leonardo Kitsune Camargo, e aí vão colocar no Twitter Leonardo Kitsune Camargo e me achar e mandar uma mensagem pra mim. Nunca aconteceu, porque ninguém apurou. Ninguém apurou. Ninguém foi atrás da informação. Assim como os nossos manos aqui, ninguém... Agora que falaram nos comentários deles, eles foram lá e fizeram o segundo vídeo. Mas pro primeiro vídeo, ninguém... Eles não foram atrás de ler a história original, de ir atrás do texto original em japonês, de perguntar pra uma outra pessoa, pro Nagado, que deve falar japonês. Tipo, ó, Nagado, dá uma conferida aqui. O que eles falam no negócio original? Você tem o mangá original aí? E no caso do Fisk Mito, ninguém foi atrás. E eu tava vendo esse bagulho acontecer. Quando esse bagulho vai acontecer? Quando vai acontecer? Quando alguém vai tirar uma foto diferente? E foi tipo 1, 2 semanas da exata mesma imagem. A exata... Eu achei sensacional. E nunca falaram comigo. E eu não sofri as repercussões desse... Agora que eu tô falando, faz muito tempo essa porra, né? Mas eu nunca sofri as repercussões desse negócio. Porque o jornalismo sério precisa de recursos. E se você não pagar a assinatura da Folha pra tirar o paywall, eles não vão ter dinheiro pra comprar o gibi de R$25 e apurar essa informação. Foi maravilhoso. Esse foi um caso muito maravilhoso. E eu não falei no primeiro vídeo pra não... É que agora citaram e foi interessante fazer a referência. Mas eu via o primeiro vídeo e ficava pensando o tempo todo nisso e pensando, puta, é exatamente o mesmo caso do Demolidor, né? O exato mesmo caso. E assim, a reclamação contra o negócio do Adolf é 20% ok. Porque de fato é um mangá de época e tal. Histórico de atleta não está no original. O sentido tá lá, mas não a frase exata. Qualquer reclamação contra o Demolidor é só estúpida. Qualquer reclamação contra o Demolidor é só estúpida. Porque tá completamente dentro da história. Se você acha que Fisk Mito é uma tradução ruim, você não tá entendendo a história que você tá lendo. É muito básico. É muito básico. Sabe? Vamos continuar, então. Vindo aí, cara. É até risível de comentar isso aí. Ô, babão aí do Pipoca aqui. E agora aí? Cadê o teu Deus? Você viu que o vídeo todo dos caras é muito... Um cara falou pra gente no Twitter que a gente tá errado. E o resto do vídeo todo é... Ô, babão, você é o babão, você é o... Caralho, cara, é uma pessoa no Twitter. É uma pessoa no Twitter. Ou X. Calma. Tá tudo bem. Não precisa ser tão inseguro. Eu sou uma pessoa muito insegura. Eu sei como é que é. Eu faço terapia. Eu tô trabalhando isso. Cara, os caras assumiram que a tradutora falou que não conseguiu colocar outra palavra porque a tradução é um produto do seu tempo. Eles assumiram a militância da tradutora e endossaram... Eles não assumiram a militância, mas é uma... Eu vou dar esse argumento pra eles só porque a interpretação deles é o que ela está fazendo militância. A gente pode discutir as questões de a tradução ser produto do seu tempo, porque a tradução é inevitavelmente um produto do seu tempo. É inevitavelmente um produto do seu tempo. Eu, em 2024, se vou traduzir um gibi de 1970, eu simplesmente... Eu tenho 36 anos, eu nasci em 87. Eu não tenho como saber com precisão como pessoas falavam nos anos 70. Às vezes você pode ir para uma formalidade, mas a formalidade não é exatamente, tipo, como é mais antigo, então é mais correto, não faz sentido. Se você tentar deixar informal o texto, você pode acabar caindo em terminologia que você usa hoje em 2024. Então você tenta não usar a terminologia de 2024. Mas é um pouco inevitável e não vai ser preciso porque você não está traduzindo naquela época. Então, a tradução é inevitavelmente produto do seu tempo. Então, isso é um debate que pessoas mais capacitadas, acadêmicos, estudiosos de tradução,
pessoas da letras, pessoas da literatura. Essas pessoas é que precisam e podem debater essas questões. Ó, aí tu usa batuta, pô. Então, vocês têm esse problema, porque eu posso pegar um quadrinho dos anos 70 e colocar isso foi muito batuta e arriscar um leitor de hoje não fazer ideia do que batuta significa. Batuta? Que porra é essa de batuta? Eu conheço, eu passo trampo pros tradutores que às vezes usam uns termos que são meio anos 80 e que você lê hoje e fala tipo, o que esse personagem tá falando? Ele fica um pouco mais preciso se você coloca num quadrinho dos anos 80, mas você arrisca o não entendimento de quem tá lendo hoje. Então, é um debate muito mais complexo. E com certeza quem tem autoridade pra falar disso é Drica Sada, não os nossos manos aqui. Então, no caso do Pipoca, não é nem algo que você lê e não entende, é só um caso de a carapuça serviu, né? Ela fez uma referência a Bolsonaro num nazista e pessoas de direita ficaram bravas. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Eles são os editores. O tradutor é um profissional, é um peão. E eles é que tem que se responsabilizar com o que fizeram. Olha só que bonito da partida. Inclusive eu não discordo de nada disso. Apesar de falar que o tradutor é um peão, é foda. Mas abraço pra todos os peão de fábrica, que vocês são muito mais foda do que a gente só fica sentado na cadeira. Mas ele falou de um jeito, ai caralho, num tom jocoso, né? Mas de fato, o responsável é o editor. Elvis, por que mudar a tradução? Por que mudar? Não é uma mudança. Não é uma mudança. Se ela fez a mesma tradução passada. Meu querido babão aí. Caralho, eles estão levaram muito pro coração, cara. Por que mudou? Fala pra gente. Não, eu vou mudar porque ela falou, não, eu tinha que colocar algo da política. E você vê que, tipo, eles têm, tipo, um argumento, um assunto, um argumento, não tem mais nada pra falar. Do dia aqui, não foi com essas frases, mas ela quis chocar. Exato, ela quis lacrar, ela quis. Cara, ela tá quis. na cara, meu irmão. Ó, Tony, agora uma coisa. O Zago, ele se contradisse. Ele disse o seguinte, quando se lê o balão, se vê na cara que é o Bolsonaro falando. Mas ele disse que quando eles aprovaram, eles não perceberam. Você não viu? Que não foi isso que ele falou. Ele falou que não achou que ia ser tão polêmico. Eles nem pensaram nisso. Pra cima da gente, não. Você pode enganar os... Eu, inclusive, acho... O Zago tá metendo um loucaço aqui, mas não foi isso que ele falou. Papão aí, que deu o Igor. Mas aqui, velho... Caralho, cara! O Igor... Puta que pariu. O Igor alugou um arranha-céu. O Igor alugou um lote. Alugou o estado do Mato Grosso do Sul inteiro na cabeça desses dois caras. Nossa senhora! E você não engana, não. Vocês são pessoas de esquerda, vocês criticam o Bolsonaro aí nessa conversa de vocês fizeram troça com o cara e vocês têm o direito. Agora, sejam honestos com o público de vocês. Quis lacrar mesmo, achei interessante, é um nazista. Eu acho que os bolsonaristas são sim dessa galera do bigodinho. Assuma, cara. Mas sabe qual é o problema? É porque a maioria da galera que compra os caras são conservadores. Inclusive, entendeu? Pra vocês terem ideia, o que o Tony falou é verdade. Os caras fazem um produto bom e muita gente compra e muita gente conservadora. Não estou falando aqui de quem eles são como profissionais, que são ótimos profissionais, mas se deixarem a política deles acima da arte, acima do que eles fazem na editora, vão se resumir a militantes wokes. E isso aqui, cara, serve até como uma alerta. E isso que aconteceu serviu como uma alerta pros caras. Imagina se eles continuassem fazendo isso em todas as obras que eles pegassem. Eles iam se ferrar, iam acabar se ferrando e aos poucos iam se destruindo, porque a galera que compra não gosta de ver essas mudanças de jeito nenhum. Isso foi bom, porque eu acho que até depois disso nunca mais teve nada parecido, né? Espero que não. Isso aí só mostra um amadorismo. E tem um rumor, Tony, dizendo que parece que até a família do autor entrou em contato com eles e eles mudaram. Parece que foi isso aí. Não sabemos, isso é apenas... Aconteceu pra caralho. Aconteceu pra caralho isso aí, viu, gente? Então tá bom, então. Então beleza, vamos seguir. Um rumor, mas o Nagado continua o texto dele, presta atenção. É bom ressaltar que foi totalmente desnecessário incluir na tradução de uma obra criada no Japão dos anos 80 uma alusão à política contemporânea brasileira. É condicionar a um momento uma obra que se propõe atemporal em suas reflexões. Se propõe...
Inclusive, isso é interessante, né? Porque a obra se propõe atemporal em suas reflexões. Ou seja, o alerta sobre o fascismo, o nazismo e a ascensão da extrema-direita é atemporal. É tão atemporal que nós ainda continuamos tendo que fazer esse alerta hoje. Nós estamos passando por essa exata situação. Então, fazer uma alusão a algo que acontece hoje na nossa política, que é um eco do que estava acontecendo naquela história, faz sentido. É atemporal. Obrigado, Will Simon. É atemporal, cara. Você tá resgatando o sentido do negócio e mostrando, é uma maneira muito interessante até, quando você para pra pensar, intencional ou não, de trazer pra cá e mostrar, olha como de fato esse mangá é atemporal. Olha como de fato essas coisas continuam acontecendo. Olha como de fato a gente precisa tomar cuidado constante com a ascensão do fascismo da extrema-direita. Movidos pelas mesmas paixões políticas que motivaram a tradução enviesada, muitos deixaram de ler a obra e todos saíram perdendo. Tudo por causa da polarização insana, estúpida e raivosa que se instalou de modo irreversível no Brasil, especialmente desde as eleições de 2018. De quem será a responsabilidade da polarização, hein? Polarização é o meu pau na sua mão, como diria o Medellín Brasília. Esse comentário do Nagado é certeiro. Muita gente, É certeiro, de fato, ele tá certo. O mangá é atemporal. Consumiram a obra do nível dessa, do Recado a Adolf, por questões ideológicas. Assim como vocês. Assim como os nossos manos aqui, que só deixaram de ler porque eles sabiam que ia ter lacração. Não é porque, na verdade, eles não leem nada do que eles comentam. E, cara, infelizmente, eu não tenho como criticar essas pessoas. Porque elas têm o direito. Eu lá vou ler um mangá desse que tá corroído pela ideologia do tradutor. Cara, eu confesso, terrível, meus cara. queridos heróis, eu li o mangá do Jaspion. Nós lemos aqui o mangá do Jaspion e a gente teve nojo. Tivemos vontade de vomitar. Nojo. Nós amamos o Jaspion. Amamos de coração o Jaspion. Mas o mangá do Jaspion está cheio desses diálogozinhos aqui esses diálogozinhos aqui contemporâneos. A gente abriu o mangá pra ler algo e remeter ao passado do tokusatsu, da nossa infância e adolescência, e a gente viu um monte de bobagens. Quem sabe um dia a gente ainda volta nesse assunto. Mas dá enjoo só de pensar que o Jaspion foi usado pra isso. O que está em jogo. Isso é interessante, esse ponto aí de eu queria ler o Jaspion pra só pensar na minha infância, mas eu tenho que pensar em hoje em dia e eu não gosto. É interessante pensar, né? O jogo não é apenas um embate de ideias e posições políticas, mas sim uma questão de respeito à obra original. Isso é o mínimo que se espera de uma boa tradução. Lembrando que o texto não está errado. Outro ponto que deve ser enfatizado é que, ao contrário do que muitos pensam, o mangá, o anime, o tokusatsu e o próprio cinema japonês sempre foram carregados de ideias políticas. Porém, a grande diferença entre a visão japonesa e a ocidental é que talvez não seja bem percebido por muitos. A questão nem é colocar ou não visões políticas, mas a intensidade... Sempre foi... A arte japonesa sempre foi carregada de ideias políticas. Porém, a grande diferença entre a visão japonesa e a ocidental é que talvez não seja bem percebida por muitos. A diferença entre a visão japonesa e a ocidental é que talvez não seja bem percebida. O que não é bem percebida? As ideias políticas? Ou a visão japonesa não é bem percebida por muitos? A intensidade e o equilíbrio... Caralho, o texto tá muito mal escrito, né? Não faz o menor sentido nada do que ele tá falando. O que ele quer dizer com isso? Eu tô realmente em dúvida. Tipo, a diferença da visão japonesa e da visão ocidental em relação a quê? Em relação a aplicar ideias políticas na arte ou a interpretar as ideias políticas da arte? A visão política, as ideias políticas japonesas, a visão política japonesa não é percebida pelo ocidental? Qual é a ideia que está sendo passada aí? O texto tá mal escrito, não tô entendendo o que tá querendo dizer. Mas, tipo, me parece que ele tá querendo dizer que obras japonesas de anime, mangá e tokusatsu e cinema japonês têm ideias políticas, mas de modo equilibrado. Ou, tipo, não é tão na sua cara, então está tudo bem. Então não é pra você colocar nada na sua cara, não é pra você explicitar nenhuma ideia. Será que é mais ou menos isso? Não é pra você explicitar nenhuma ideia, porque eles não explicitam tanto lá? Talvez.
Sei, cara, não sei. E o equilíbrio dessas visões no contexto de cada enredo. O Nagado fala uma coisa importante, que as obras têm mensagens morais, sim, mas elas precisam de um equilíbrio. Toda a arte tem a sua maneira de passar mensagens morais. Se você, artista, não consegue encontrar o equilíbrio, a maneira que aquela arte tem em passar mensagens morais, ela vira um panfleto. É isso que o Nagado está lembrando aqui de forma genial. É isso. Ah, sim, você tem que realmente ter um pouco de parcimônia nas referências políticas a figuras da extrema-direita num mangá sobre o nazismo! Num mangá com uma suástica na capa! Vamos ter um pouco de parcimônia aqui. Senão a gente vai deturpar o mangá Recado para Adolf. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Isso que nós falamos todos os dias neste canal. O entretenimento, ele tem que estar acima da sua mensagem. Com numerosos exemplos vistos ao longo do tempo, a história deve ficar sempre em primeiro lugar, com a jornada do personagem principal, os relacionamentos e acontecimentos. As mensagens Uma políticas, visão tão besta, né? quando existem, estão organicamente inseridas no contexto, evitando discursos muito diretos. Eu gosto a história deve ficar sempre, ou deve ficar sempre em primeiro lugar. Não evitar discurso muito direto. Isso é uma regra que ele determinou e que é assim que funciona a arte. É assim que você faz. Quando é uma arte narrativa, com uma história, com começo, meio e fim, com personagens, é uma regra. É uma regra. Acabou. E há autores como Romiko Takahashi e Eiichiro Oda que já se manifestaram dizendo que não procuram passar mensagens políticas em suas obras e sim entretenimento. Toma na tua cara, Eiichiro Oda, quem é o Eiichiro Oda? Quem será? Essa foto nem é do Oda, né? Não é essa aqui uma foto clássica de... Acham que é o Oda, mas não é o Oda? É um outro maluco esse aqui, não é? Ou tô maluco? É tipo aquela foto clássica da autora do Fullmetal Alchemist, que não é a autora do Fullmetal Alchemist. Quem é o Eiichiro Oda? A Hiro Quem Murakami? será o Eiichiro Oda? Quem será? Coloca aí agora. Gira a roleta e veja quem será Eiichiro Oda. Nosso querido... Não, o One Piece é comunista, Tony. Calma, que tá vindo um vídeo. Ah, os caras também pegaram pro coração essa questão, né? Bacana que o Oda tenha falado isso. Muito bom para o Oda. A gente pode não se importar com o que o Oda fala. A gente pode se importar com One Piece. Aí. Calma. Mais do que um embate de ideias, estão em choque duas visões sobre a cultura em si. Um lado defende que o entretenimento equilibrado e sadio deve estar acima de ideologias, enquanto o outro lado entende que é preciso se manifestar politicamente o tempo todo, sem trégua, pois tudo é política, na cabeça do militante doutrinário. Porém, mesmo assim, o lado que defende a politização full-time não entende o direito de alguém não se posicionar explicitamente. Isso aqui, a primeira parte, eu até não discordo, não. Tem um lado que acha que não é da hora colocar política e tem outro lado que acha que tudo é política. Tudo é um debate que existe. O lado que defende a politização full-time e não entende o direito de alguém não se posicionar explicitamente é uma meia-verdade, né? É uma meia-verdade. Você tá só colocando palavra na boca das pessoas. Tomando para si a iniciativa de enviesar traduções para melhor acomodar sua visão de mundo e não Lembrando que a tradução daquele balão não está errada. Aquele é o sentido do texto. a dos autores. A questão, no fundo, tem mais relação com ética e profissionalismo, o que inclui, ou deveria incluir, um grande respeito às intenções de um autor que se vai traduzir. Lembrando que o texto está correto. Nosso querido Nagado é um escritor incrível, é uma ótima pessoa, temos lives com ele aqui e é um parceiro aqui do canal e a gente deseja tudo de bom pro Nagado, que está, se não me engano, Tony, escrevendo um novo livro. Sim. Ou já lançou um novo livro. Não, ele tá escrevendo mesmo. Tá escrevendo, aliás, ele tá lançando esse livro. Exato. Tá bom. E vamos deixar também o link. Tá Então, bom. vai lá e segue. Mas, Tony, o que ele falou aí no final é super importante. Se trata de profissionalismo. O Osamu Tezuka tinha as ideias dele e escreveu a obra. Faz o que tá lá. Adapta o que tem que adaptar pra gente entender o contexto. Não enfia a... Quais são essas ideias? Quais são as ideias do Tezuka? Você pode me falar? Será que dá pra você me falar quais são as ideias do Tezuka? Não sei. Talvez seria interessante você falar quais são essas ideias. Já pesquisou quais são as ideias do Tezuka? O autor de Recado para Adolf? ideologia ali. Mais uma vez, só mudou de editor. Por que mudou a tradução? É a mesma tradutora. Mudou a tradução, ela assumiu que não teve como fazer de outra forma, porque a tradução é um produto do seu tempo. Não é, minha querida. Ou seja, não é. Ela sabia que as pessoas que iam ler naquele momento começariam a fazer a relação do Bolsonaro com aquele personagem nazista. É o que tá ali pra todo mundo ver. No final, Tony, o nosso erro de relacionar aquele personagem com o Hitler não foi um erro tão grande. Por quê? Porque aquele personagem... Viu? A gente é preguiçoso, mas veja bem, a gente tá certo no final.
personagem também é um nazista, entendeu? É isso que todos os esquerdistas fazem com os conservadores. Eles colocam a pecha nos conservadores de serem bigodistas. É isso. E a nossa percepção estava correta. O personagem não era o bigodinho mor, não era. Mas era um deles. Mas era um deles. Então, no final, a intenção de lacrar da tradutora e da editora está clara. Foi clara. Eles mudaram? Podem ter mudado. Mas nessa entrevista, eles justificam e endossam o que a tradutora fez. E mais uma vez, a editora é uma editora boa quando não se trata de falar de política. Um abraço, Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra... Abraço pra vocês, cara. Muito bom o vídeo, muito interessante esse vídeo. Como eu já havia previsto, realmente tem tipo 4 coisas que eles estão falando. 4? Uma. Eles falaram a mesma coisa por 25 minutos. A gente perdeu esse tempo. Então eu peço perdão pra vocês. Ficamos por aqui.